Olá, pensadores digitais! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos mistérios mais fascinantes e intrigantes da história da humanidade, Atlantis. Vamos tentar responder a pergunta que atravessa os séculos: será que essa civilização perdida realmente existiu, ou não passa de uma lenda? Existem pistas, evidências ou teorias que possam nos ajudar a entender o que Platão estava tentando nos contar. Fiquem até o final, porque vou revelar cada detalhe dessa história enigmática, desde suas origens nos escritos antigos até as teorias modernas e explorações científicas. Se você gosta de mistérios da história, curiosidades sobre civilizações antigas e de explorar os limites entre mito e realidade, já deixe o seu like aqui, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para continuar nos acompanhando nessa viagem ao passado. Agora, prepare-se para embarcar na jornada ao desconhecido e desvendar os segredos de Atlantis. Para entender o mito de Atlantis, precisamos voltar a mais de 2000 anos, até os tempos do filósofo grego Platão. Foi ele quem mencionou Atlantis pela primeira vez em seus famosos diálogos, Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Nesses textos, Platão descreve uma poderosa civilização que teria existido milhares de anos antes de sua época, em uma grande ilha localizada além das colunas de Hércules, hoje conhecidas como Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, Atlantis era uma terra rica, com uma cultura avançada e uma estrutura social complexa. A descrição fascinante dessa civilização levanta questões. Platão teria inventado a história para ensinar uma lição moral ou teria ele relatado algo que ouvirá de outras fontes? Vamos explorar o contexto histórico da Grécia Antiga e como as histórias orais e mitos daquela época podem ter influenciado o surgimento da lenda de Atlantis. Platão descreveu Atlantis como um império avançado e extremamente rico, tanto em termos de recursos naturais quanto de cultura e conhecimento. Atlantis tinha uma sociedade bem organizada, com leis rigorosas e tecnologia que, para a época, parecia impensável. Segundo ele, a ilha era constituída de montanhas, planícies férteis e cidades magníficas, incluindo uma capital cercada por anéis de água e terra, uma estrutura que lembra o design de uma cidade idealizada. Para Platão, Atlantis era quase perfeita, mas foi sua própria perfeição que a condenou. O poder e a ambição dos Atlantes os levaram a tentar conquistar outros povos, o que teria despertado a ira dos deuses, e como castigo, Atlantis foi destruída em um único dia e noite de terremotos e inundações. Essa narrativa intrigante não só capta a imaginação, mas também levanta uma questão essencial: Atlantis representa um alerta filosófico contra a arrogância e a ganância? A localização exata de Atlantis é um dos mistérios que intrigam os pesquisadores. Platão sugere que Atlantis estava situada além das colunas de Hércules, que atualmente associamos ao Estreito de Gibraltar. Alguns acreditam que Atlantis poderia estar no Oceano Atlântico, próximo das Ilhas Canárias ou Açores. Outros defendem que poderia estar no Mediterrâneo, perto de Creta ou Santorini, locais com evidências de grandes catástrofes naturais, como a erupção vulcânica que destruiu parte da civilização minoica. Outras teorias mais ousadas sugerem que Atlantis poderia estar na Antártida, com alguns teóricos defendendo que ela já esteve numa posição diferente antes de mudanças climáticas e tectônicas. Essa sessão irá detalhar cada uma dessas hipóteses e avaliar as evidências de cada local, refletindo sobre o que essas teorias podem nos ensinar sobre a busca por uma civilização perdida. Uma das teorias mais comuns é que Atlantis pode ter sido uma civilização real destruída por uma catástrofe natural. Platão mencionou terremotos e inundações, e a ciência moderna aponta para grandes desastres naturais que, de fato, devastaram civilizações antigas. A ilha de Santorini, por exemplo, foi devastada por uma erupção vulcânica maciça há cerca de 3.600 anos, impactando a civilização minoica, uma das mais avançadas do Mediterrâneo. Terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas eram comuns na região do Mediterrâneo, e alguns historiadores acreditam que Platão possa ter se inspirado nesses eventos ao descrever a destruição de Atlantis. Além disso, estudos mostram que regiões litorâneas podem desaparecer devido a mudanças geológicas, tornando a teoria da destruição por desastres naturais uma explicação plausível. Muitos acreditam que o mito de Atlantis tem influenciado ou até sido influenciado por outras culturas antigas. A ideia de uma civilização avançada, destruída por seu próprio orgulho, aparece em várias culturas. Os egípcios, por exemplo, tinham mitos sobre civilizações antigas que desapareceram.
Os maias e astecas, nas Américas, falavam de terras antigas que foram destruídas ou engolidas pelo mar. Esses mitos podem ter se espalhado e se transformado ao longo do tempo, cruzando culturas e continentes. Nessa sessão, exploramos como o mito de Atlantis pode refletir arquétipos culturais, como a busca pelo poder e o castigo divino, temas comuns em várias mitologias, e como essas histórias podem ter moldado a forma como diferentes povos encaram o conceito de civilizações perdidas. Nos últimos séculos, surgiram várias teorias sobre Atlantis. Com o desenvolvimento da arqueologia e da ciência moderna, muitos tentaram descobrir evidências concretas. Existem também teorias que consideram Atlantis uma civilização extraterrestre que teria visitado a Terra ou até mesmo uma metáfora para um avanço espiritual. Vamos explorar desde teorias pseudocientíficas até estudos mais céticos, que abordam Atlantis como um símbolo de algo mais profundo sobre a condição humana. Desde o advento da tecnologia subaquática, pesquisadores têm explorado o fundo do mar em busca de ruínas submersas que possam indicar a existência de Atlantis. Expedições submarinas revelaram estruturas e cidades submersas, principalmente ao redor do Mediterrâneo e Atlântico. Nesta sessão, vamos ver as descobertas que reacenderam o interesse na busca por Atlantis, como as ruínas de Yonaguni, no Japão, e as estruturas submarinas no Golfo de Cádiz. Atlantis é uma figura constante na cultura pop, com uma presença que vai desde filmes e séries até quadrinhos e videogames. Em obras como a animação Atlantis, O Reino Perdido e histórias em quadrinhos, a civilização de Atlantis é retratada como um império místico e cheio de segredos. Vamos analisar como a lenda de Atlantis inspirou produções criativas e se tornou um ícone cultural, refletindo a curiosidade humana por mistérios e civilizações desaparecidas. Platão era um filósofo, e muitos estudiosos acreditam que ele usou a história de Atlantis para refletir sobre questões éticas e sociais. A história de uma civilização destruída por sua própria ambição é um alerta contra o excesso de poder e corrupção. Vamos entender melhor a intenção de Platão e como o mito de Atlantis ainda nos leva a refletir sobre o poder, moralidade e o equilíbrio entre o progresso e a responsabilidade. Com tudo o que discutimos, é hora de tentar responder a pergunta: Atlantis existiu de fato ou é apenas um mito? Avaliamos as evidências e teorias, e chegamos ao dilema final: será que Platão se inspirou em algo real ou Atlantis é uma alegoria que continua viva pela nossa necessidade de explorar o desconhecido? Muito bem, pensadores digitais. Chegamos ao final dessa incrível exploração pelo enigma de Atlantis. E agora, é a sua vez. Você acredita que Atlantis existiu de verdade ou acha que é apenas uma lenda? Comente abaixo com suas teorias, e não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos fascinantes sobre os mistérios da história e da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá!